Olá pessoal, boa noite, muito bom estar aqui com vocês, muito bom ter a honra de abrir essa semana beneficente. Essa foi uma ideia que nós tivemos aqui no SEG, para ser bem mais sincero, foi uma ideia que eu tive aqui no SEG há algum tempo atrás, tem mais ou menos um ano, de fazer uma semana beneficente. Muitos cursos faziam ou fazem um sábado beneficente, né? Como eu acho que sábado é dia para jogar videogame, estudar, ir pra praia, fazer qualquer outra coisa, e eu acho que uma semana é muito mais interessante do que um sábado, porque no sábado chega às 5 horas da tarde, você não sabe nem mais quem você é, né? Ainda mais na véspera da prova da ordem, que você tem uma puta de uma pressão social em cima de você, né? É uma pressão que você faz em cima de você, é uma pressão que a sociedade faz em cima de você, é uma pressão que o professor, o namorado, a pressão que a prova faz, é uma pressão terrível, né? E aí eu tive a ideia de diluir essa semana beneficente, ou melhor, esse sábado beneficente em uma semana e fazer isso durante a semana à noite, para você sair do estádio, vir para cá, para você conseguir efetivamente rever a matéria de forma mais completa, mais tranquila, sem aquela pressão toda, né? E a ideia da semana beneficente é uma coisa muito legal, porque eu acho que realmente ajudar não dói. Quem está aqui, quem me conhece, sabe que eu sou assim, que essa é a minha forma de pensar. E todos os professores que vieram para o SEG fazer essa semana beneficente, vieram realmente com esse espírito de se doar, né? Um dos requisitos para a realização dessa semana beneficente é que nenhum professor faça por dinheiro, que faça realmente pela possibilidade de ajudar em todos os sentidos, de ajudar vocês a fazerem a prova, de ajudar as instituições que nós doamos as latas de leite, né? Por isso que a gente faz questão de não ter nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de dinheiro envolvido nessa semana beneficente. E eu estou muito feliz que tenha dado certo, eu estou muito feliz que seja realmente um evento que possibilita vocês, inclusive, escolherem quais aulas que vocês vão assistir, né? E por isso que eu peço para abrir, porque senão ninguém vem assistir, né? Tributário sabe como é que é, né? Gente, a prova chegou, né? Agora o mais importante, eu falei com vocês da pressão que vocês sofrem, o mais importante é vocês tentarem lidar com isso. O mais importante é vocês administrarem essa pressão, administrarem essa tensão, administrarem esse nervosismo que bate mesmo na hora da prova, né? Pensar que são 80 questões e você só precisa de 40. São só 40. Ó, você pode errar 40. Não pense em acertar 40, pense em errar. Pronto, você pode errar 40, tá com folga pra caramba. Deontologia, poxa, tem lá deontologia e filosofia, né? Tem 12 questões de deontologia e filosofia. Pô, vai lá, vai. Deu tudo errado, você acertou 8. Tem como passar na prova. Então, assim, eu acho que vocês têm que manter uma calma e pensar no seguinte. Uma matéria vocês dominam. Eu domino o tributário. Ok, 4 questões você já tem. Para dominar tributário, você tem que saber um pouquinho de constitucional e administrativo. Então, legal, vai. Pelo menos mais umas 8 questões vocês têm, porque constitucional e administrativo juntas dão 16 questões. Processo civil você tem que saber, senão nem adianta ir para a segunda fase. Se você não sabe processo civil, sabe processo penal. Legal, que você saiba processo civil. Você tem mais umas 6 questões. E você odeia direito do trabalho. Eu também odeio direito do trabalho. Para mim é sub-ramo do direito, né? Aí você tem um problema. Por que você tem um problema? Porque direito do trabalho tem 12 questões de trabalho e processo. Então você precisa pensar no seguinte, você vai ter que compensar essa perda. E como é que você vai compensar essa perda? Por uma matéria que todo mundo gosta, penal. Quem não gosta de direito penal? Não existe quem não goste de direito penal. Eu acho que é sub-ramo do direito, mas eu gosto. Eu acho direito penal super legal. Eu gosto de direito penal. Né? Eu acho interessante aquela história do matar alguém, né? Eu acho legal, não acho legal matar alguém, eu acho legal a doutrina que envolve o artigo 121 do Código Penal, né? A tentativa, qualificado, não é qualificado, enfim, eu acho aquela coisa muito legal. Se apega àquilo que você gosta. Por quê? Porque civil, você vai acertar no mínimo, metade da prova, né? Porque civil todo mundo sabe, pelo menos alguma coisa. Consumidor tem 2. Você vai acertar as 2, é óbvio. O consumidor está no nosso dia a dia. A gente sofre violação todos os dias.
né? Então assim, de boa. Percebeu como é que é fácil? Essa brincadeira que eu estou fazendo com você, a gente já acertou 40. Já acertamos 40. Pensa na tranquilidade de, olha, 40 eu posso errar. Pronto, acabou. Passou na primeira fase, gente, aí você tem até repescagem. Eu, se fosse vocês, aí eu boto uma pressão mesmo. Não deixaria para fazer repescagem no próximo exame, não. Por quê? Porque o próximo exame é dia 11 de janeiro, né? Então, assim, passar Natal e Ano Novo estudando vai ser dose, né? Então, assim, vamos passar agora, porra. Vamos passar agora. E o mais importante agora é passar na primeira fase. Calma e tranquilidade. O que eu vou fazer aqui hoje com vocês? Eu vou atacar um assunto que cai em todas as provas. E, sobrando um tempinho, eu vou falar de um assunto que cai pouco, mas quando cai, a gente erra. Aliás, vocês erram, né? Porque eu já fiz a prova da ordem há bastante tempo. O que acontece é o seguinte, aliás, olha, bota tempo nisso. Na minha época, eu podia levar até livro na segunda fase, né? Na minha época, você decorava internacional e deontologia, chutava o resto C e passava na prova. Vocês são muito mais preparados do que eu era, com certeza. E a questão é, eu vou abordar aqui o artigo 150. Eu vou trabalhar as limitações constitucionais ao poder de tributar e os reflexos nos impostos em espécie. Por quê? Legalidade, anterioridade, imunidade sempre cai na prova, tá? Sobrando um tempinho, eu vou bater lá em crédito tributário, falar um pouquinho de lançamento, falar um pouquinho de prescrição, falar um pouquinho de decadência. Só um pouquinho, porque na primeira fase também não cai nada de muito profundo sobre isso, beleza? Por enquanto eu estou falando devagar, daqui a pouquinho eu vou acelerar, mas fiquem tranquilos, essa aula vai ser disponibilizada no YouTube. Quem quiser rever a aula pode assistir pausando, não tem nenhum problema, tá? Porque quando eu começo a falar um pouco rápido, realmente é uma coisa que, né, pega um pouquinho para você anotar. Então eu recomendo que você ouça, anote só o muito básico e não tente anotar tudo aquilo que eu falo. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, gente. Vamos trabalhar, ninguém veio aqui para bater papo. A questão é, quando a gente fala de limitações ao poder de tributar, a gente pensa no núcleo de direitos e garantias fundamentais do contribuinte. Lá no direito constitucional, você aprende que os direitos fundamentais e as garantias fundamentais são abrangidas basicamente pelo artigo 5º da Constituição. Aqui no direito tributário, essas garantias fundamentais estão no artigo 150, garantidas e protegidas pelo artigo 150. Por quê? Porque o poder de tributar, ele envolve o poder de destruir. Quem disse isso foi aquele famoso juiz americano do direito constitucional, John Marshall. Lembra dele? Então, John Marshall foi muito claro. Quando o Estado mete a mão no seu bolso e retira uma parcela da sua riqueza, o Estado está interferindo na sua vida. E exatamente para evitar que o Estado viole os seus direitos fundamentais, que são criadas as limitações constitucionais ao poder de tributar. Limitações essas que estão arroladas principalmente no artigo 150 da nossa querida Constituição. E no artigo 150 nós temos duas formas de limitação à atividade do Estado, por meio dos princípios e por meio das imunidades. Por meio dos princípios e por meio das imunidades. Os princípios são aquelas normas de orientação. Já as imunidades são vedações expressas à incidência do tributo. Vedações expressas à incidência do tributo. Então vamos lá, vamos com calma. O artigo 150, inciso 1, traz pra gente o princípio da legalidade. Essa é a base, você tem que saber para a prova. De acordo com o princípio da legalidade, se o tributo for criado, essa criação somente será constitucional se ocorrer por meio de uma lei. O tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Então presta bem atenção no que eu estou falando para vocês. Se o tributo for criado por decreto, é inconstitucional. Agora presta atenção, porque o STF pacificou o entendimento no sentido de que o tributo ele pode ser criado também por medida provisória. Então como é que vai ficar a regra na nossa cabeça? O tributo ele só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou
medida provisória. Por lei ou medida provisória. Tranquilo? Agora presta bem atenção que aqui tem uma questão de prova que cai prova sim, prova também. A medida provisória pode invadir a reserva de lei complementar? Não pode. A medida provisória não pode nunca invadir a reserva de lei complementar. E qual é a reserva de lei complementar no direito tributário, crianças? Qual é? A reserva de lei complementar que cai na prova. São 4 as reservas de lei complementar. 4. A primeira são as normas gerais de direito tributário, na forma do artigo 146 da Constituição. Normas gerais de direito tributário. Presta atenção. Regras de prescrição, regras de decadência, conflito de competência, responsabilidade tributária, isso tem que estar onde? Na lei complementar. Se cair na tua prova uma questão dizendo que, por medida provisória, a presidenta Dilma criou uma regra de responsabilidade tributária, essa regra será inconstitucional. Por quê? Porque as normas gerais têm que estar previstas obrigatoriamente na lei complementar. Beleza? Ah, Gabriel, mas seu exemplo é absurdo. Gente, vindo da Dilma, tudo é possível. Tranquilo, pessoas? Beleza? Nada vindo da Dilma é absurdo. Até porque ela é mal amada. Quer dizer, nem é amada. Segunda reserva de lei complementar. Tô falando esse rede nacional, né, cara? Que é absurdo. Você pô, vai pro YouTube falando mal da presidenta do Brasil, né? Coitada. Gente, presta atenção. A segunda reserva de lei complementar, que normalmente eu caio na prova, por incrível que pareça, tá aqui, olha. São os empréstimos compulsórios, previsto no artigo 148 da Constituição. Artigo 148 da Constituição. O empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar. O examinador, ele quer te confundir. Essa história de que o examinador não gosta de vocês é mentira. Ele gosta de vocês. O examinador, ele ama vocês. E ele gosta tanto que quer que vocês voltem na prova seguinte. E aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar que o empréstimo compulsório foi criado por medida provisória numa situação de urgência. Quando que o empréstimo compulsório pode ser criado? Vocês lembram? Artigo 148, inciso 1 da Constituição, caso de guerra, calamidade pública. Inciso 2, investimento público de urgência e relevante interesse nacional. Lembra disso? Então, guerra. Gente, tem coisa mais urgente que a guerra. Não existe coisa mais urgente do que a guerra. Prestem atenção. O Brasil é um anão diplomático, né? Então, a qualquer momento, a gente pode se envolver numa guerra. A gente só não vai se envolver numa guerra porque ninguém leva a gente a sério, graças a Deus. O dia que levarem o Brasil a sério, a gente vai se envolver numa guerra. E aí? Declarou guerra. Opa, pera aí, amigo, eu vou criar um imposto aqui de guerra. Vou criar também um empréstimo compulsório. Vou criar tudo, porque eu não tenho dinheiro para nada. E vou criar por medida provisória, porque é urgente. Bom, a urgência está presente, né? Eu não tenho a menor dúvida. Agora, por mais que seja urgente, o assunto está reservado à lei complementar. Então, se o empréstimo compulsório for criado por medida provisória, será inconstitucional. Agora, presta atenção no que eu vou falar para vocês, o que a banca gosta de fazer. Não confundam o empréstimo compulsório de guerra com o imposto extraordinário de guerra. O imposto extraordinário de guerra, previsto no artigo 154, inciso 2 da Constituição, pode sim ser criado por meio de uma medida provisória, porque ele não está reservado à lei complementar. Beleza, pessoas? Tá fácil? Tá tranquilo? Tá joinha? Legal. A terceira reserva é o imposto sobre grandes fortunas, previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição.
O imposto sobre grandes fortunas não precisa de lei ordinária. Não, ele não pode ser criado por lei ordinária. Ele não pode ser criado por lei delegada. Ele não pode ser criado por MP. O imposto sobre grandes fortunas só pode ser criado por lei complementar. Ele não existe no Brasil. A única coisa que cai na prova é a reserva de lei complementar. Não tem mais nada para ser cobrado na prova da ordem. Aliás, em prova nenhuma. A não ser que perguntem no imposto sobre grande fortuna que existe na França. Porque aqui ele não existe. Nem o que é grande fortuna nós sabemos. Tranquilo, gente? Beleza? Tá fácil? E para fechar o conceito, a quarta reserva de lei complementar é a competência residual. Competência residual. Essa competência residual está prevista no artigo 154, inciso 1 da Constituição. Ô Gabriel, a competência residual no direito tributário é aquela que é dos estados? Não. Presta atenção no que Gabriel está falando para vocês. Não erra a questão fácil. E a banca gosta de fazer isso. A competência residual do direito tributário não se confunde com a competência residual do direito administrativo. Lá no direito administrativo, a competência residual é dos estados. Artigo 25 da Constituição. Aqui no direito tributário, a competência residual é da União. É da União. E está previsto, ó, no 154, inciso 1. Está escrito lá, a União, mediante lei complementar, poderá instituir impostos que não estejam previstos na carta, que não sejam cumulativos e que não tenham base de cálculo ou fato gerador daqueles já previstos. Não é o que está aí? Gente, essa porcaria cai na prova e cai ipsilíteris. Eu não quero ninguém errando questão fácil. Eu quero ver vocês na segunda fase, seja ela qual for. Se você escolher o trabalho, ok, vai ser feliz. Entendeu? É o sub-ramo do direito, mas vai ser feliz. Não tem justiça na justiça do trabalho. Tem ali um órgão homologador, que fica ali discutindo quem dá mais. Gente, é só uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Esse trabalho é super necessária, né? Considerando aí os... Mas que não tem justiça, não tem. Gente, vamos... Não é? Eu já vi audiência trabalhista, muito legal, né? O reclamante chega pedindo 10, o reclamador oferece 5. Aí começa o leilão, né? Aí o juiz começa, reclamado 5, reclamado 5, reclamado 5, reclamado, dou-lhe uma, reclamado, dou-lhe uma, reclamado 6, 6 em 2, 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 5 e meia vista, 5 e meia vista, 5 e meia vista, aceita, 5 e meia vista, dou-lhe uma, opa, 7, 7, 7, 7 em 3, 7 em 3, 7 em 3, homologo. E aí acaba, não é assim que funciona? E se você não fizer acordo na Justiça do Trabalho, demora 20 anos para receber. Porque eu nunca vi, o negócio deveria ser rápido, ter agravo de petição, mas que porra é essa de agravo de petição, gente? Né? É mais difícil você receber do empregador do que o fisco receber tributo. É impressionante um negócio desses. Né? Ah, mas tem que depositar 10 mil para levar para o TST. Mas tem que pagar depois mesmo, depositar, né? Deposita, depois desconta. Enfim, esquece de direito do trabalho. Se vocês gostam, vai ser feliz, mas tem que passar na primeira fase. Vamos lá, pessoas. Aqui, qual é a regra? Princípio da legalidade. O tributo só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória. Desde que não seja invadida a reserva de lei complementar. Pronto, temos a regra. Vamos errar? Óbvio que não. Mas na prova, o que vai cair não é a regra, são as exceções, né? São as exceções. O direito tributário é cheio de exceções. Cheio de exceções. E aqui não é diferente. Se eu posso dar uma dica para vocês, uma dica, porque dificilmente vocês vão decorar o que eu vou falar aqui agora. A dica que eu dou é a seguinte: nenhuma exceção permite a criação de um tributo por espécie normativa diversa da lei UMP. Todas as exceções vão tratar de alíquota ou base de cálculo. Não, em nenhum momento, poderá ser criado
um tributo por espécie normativa diversa da lei. Lembra disso, que vai te ajudar na hora da prova. Ok? Joia? Maravilha. Crianças, as exceções estão espalhadas pela Constituição e pelo CTN. A primeira exceção está prevista no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. No 156, parágrafo 1º, está previsto que os impostos extrafiscais da União... O que é imposto extrafiscal, hein? Vocês lembram? Ó, rapidinho, hein? Só para refrescar na cabeça de vocês. Quanto à finalidade, o tributo ele pode ser fiscal, que é aquele meramente arrecadatório, fiscal, meramente arrecadatório. Um exemplo disso é o imposto de renda. Só existe para o Estado arrecadar. Pode ser parafiscal, preste atenção que é parafiscal, não é para o fiscal. Parafiscal ele continua sendo o quê? Arrecadatório, continua sendo fiscal. Mas a finalidade é fomentar terceiros que não o Estado. São as contribuições sindicais, por exemplo. Quem institui a contribuição sindical? É a União. Que institui para quê? Para fomento dos sindicatos. Legal? Tranquilo? E existem os tributos extrafiscais, que são aqueles utilizados para intervir na economia. A União possui 4 impostos essencialmente extrafiscais. Imposto de importação e exportação, IPI e IOF. Belezinha? Tranquilo? Gabriel, como assim? Explico. Presidente Lula, lá em 2008, quando viu a crise econômica, pegou o IPI dos carros e reduziu. Para quê? Para estimular a economia. Não é isso? Para vender mais carro. Presidenta Dilma, ser humano do mal, ela é igualzinha àquele bichinho que tem nos Incríveis, né? Ela é igualzinho àquele do mal dos Incríveis. Hã? O síndrome, exatamente, ela é igualzinho o síndrome dos Incríveis. Aquele ser do mal, que se intitula Presidente da República, determinou a majoração do IOF de 0,38% para 6,38% do cartão pré-pago no câmbio. Crianças, viajou para o exterior, vai ter que botar cartão, carregar o seu cartãozinho pré-pago, você pagava 0,38. Dilminha aumentou para 6,38. Isso é motivo para uma revolução. E ninguém fez nada. E ninguém fez nada. O povo reclamou dos 20 centavos, mas não reclamou do IOF. Vamos pra rua! Sem black bloc, eu sou contra a violência. Né? A questão é, pessoas, presta bem atenção. Por que a Dilma aumentou o IOF do câmbio? Por quê? Para intervir na economia. O que ela queria? Pô, o povo brasileiro está gastando muito no exterior. Eu não quero que você vá para Miami fazer compras. Eu não quero que você vá para lá dar num sapato $60 quando você pode pagar R$600 aqui no Brasil. Eu não quero que você vá para lá comprar uma camisa por $15 quando aqui você paga 490. Eu não quero que você faça isso. Você tem que gastar aqui no Brasil. Né? Tem que gastar aqui. Eu não quero que você compre um perfume lá que você vai pagar $70 quando aqui, infeliz, você paga R$900. Eu não quero que você compre aqui, porra! Disse a Dilma. Porque eu quero transformar essa merda na Venezuela. E aí o que ela fez? Aumentou o IOF. Ela aumentou também o imposto de importação sobre diversos itens. Não sei se vocês sabem disso. Para quê? Para impedir a entrada do produto estrangeiro. Ela está preparando o Brasil para a gente se tornar a Coreia do Norte. Né? Mas como? Aqui, ó, carga tributária. Zerou o imposto de exportação. Vamos exportar. Aumentou o imposto de importação. Fica caro o produto estrangeiro. O IPI aumentou o IPI do carro importado. Para quê? Para proteger o mercado nacional. Afinal de contas, nada como andar com carro ruim. Né? Gurgel é o sonho da Dilma. IOF, aumentou o IOF do câmbio. Não é isso? Por quê? Para proteger o mercado nacional. Isso aqui, ó, intervenção na economia. O nome disso é extrafiscalidade. Tranquilo? E exatamente por eles serem extrafiscais, exatamente por eles serem interventivos, que eles podem ter as alíquotas livremente alteradas por ato do Poder Executivo. Presta atenção. É a alíquota.
não é base de cálculo. Se a base de cálculo for alterada por ato do Poder Executivo, será o quê? Inconstitucional. A alíquota pode ser livremente alterada, a base de cálculo não. Tranquilo, povo? Molezinha? Tá fácil? É ridículo, não é isso? Lembra, ó, interventivo precisa de quê? Rapidez, flexibilidade. Então é ato do Poder Executivo. Joia, povo? Legal? Lembrando que Poder Executivo não é só Dilma, tá? Todo o Poder Executivo, são os ministros, ministros da Fazenda, ministros de um modo geral. Não tem como lembrar porque tem ministério pra cacete nesse governo. Eu nunca vi tanto ministério na minha vida. Né? E aí, para melhorar ainda, cria mais um ministério da desburocratização. Vamos criar mais um, né? Para desburocratizar. Enfim, gente, até aqui tá fácil? Até aqui tá joia? Gente, que fique claro que não é uma posição política, até pessoal. Eu não gosto da Dilma. Beleza? Tranquilo? Então, assim, não é contra aquele partido A, partido B e tal, porque tudo é uma merda só. Eu não gosto da Dilma. Eu acho ela antipática. Beleza? É pessoal. Vamos lá. Segunda exceção. A segunda exceção também está na Constituição. Está no artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição. 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B de baixinho. É a CID Combustíveis. A CID Combustíveis pode ter sua é alíquota. É alíquota de novo. Pode ter a alíquota reduzida ou restabelecida por ato do Poder Executivo. Presta atenção aqui no tio Gabriel. Alíquota. Alíquota reduzida ou restabelecida. Tranquilo, gente? Aí que está o detalhe. Essa alíquota não pode nunca ultrapassar o que a lei prevê. Ela pode ser reduzida, ela pode ser restabelecida por ato do Poder Executivo, até o limite da lei. Até o limite da lei. Legal, gente? Tá fácil? Tá joia? Porra, vocês são ótimos. Nota 10. Terceira exceção. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição. 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição. 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição. O ICMS tem a sua alíquota interestadual fixada por resolução do Senado. Crianças, olha para cá como é que é fácil, ó, alíquota de novo. Agora preste atenção no tio, não é qualquer alíquota. É a alíquota para as operações entre estados. Cuidado que a FGV gosta disso. A alíquota interestadual é fixada por resolução do Senado. A interna pode ser fixada por resolução do Senado. A interna pode ser, é uma faculdade. A interestadual, obrigatoriamente, ela é fixada por resolução do Senado. Joia, povo? Molezinha? Legal, hein? Quarta exceção. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. 155, parágrafo 4º, inciso 4. 155, parágrafo 4º, inciso 4. É o ICMS de novo, só que não é qualquer ICMS não, hein? É o ICMS monofásico incidente sobre combustíveis. Esse aqui, ó, vai ter alíquota determinada pelo convênio. Que convênio é esse, gente? Convênio é esse, hein? Convênio é esse. É deliberação dos estados. São os 27 secretários de Estado que se reúnem e deliberam sobre essa alíquota. Tranquilinho, meu povo? Molezinha, tá fácil, tá joinha, show. Vambora então, povo, quinta exceção, sem parar. Quinta exceção, a quinta exceção está no 97, parágrafo 2º. 97, parágrafo 2º do CTN.
é a atualização da base de cálculo do tributo dentro dos índices oficiais. Atualização da base de cálculo do tributo dentro dos índices oficiais. Pega o índice de inflação e atualiza a base de cálculo. Não representa majoração, então não há necessidade de lei. Então não há necessidade de lei. Joia, povo? Show? Maravilha? Legal. Cuidado, hein? Se a FGV colocar lá assim, que o prefeito, por decreto, atualizou a base de cálculo em valor superior aos índices oficiais. Pode? Não pode. Está errado. Tem que respeitar os índices oficiais para que seja por decreto. Ok? Joia, povo? Maravilha. Vamos lá, sem parar. Sexta exceção. Isso aí, gostei de ver. Artigo 160. 160 do CTN. Determinação do prazo para pagamento do tributo. Determinação do prazo para pagamento do tributo. Não há necessidade de lei para que seja determinado ou alterado o prazo para pagamento do tributo. Tá joia, povo? Joinha? Maravilha? Show? Vamos fechar esse negócio? Sétima exceção. Porra, Gabriel, exceção pra cacete, hein? É. A sétima exceção está no artigo 113, parágrafo 2º do CTN. 113, parágrafo 2º. É a determinação de obrigações acessórias. Determinação de obrigações acessórias. Não há necessidade de lei. Rapidamente, para eu poder explicar isso aqui, eu preciso explicar a obrigação tributária. Então vem comigo aqui. A lei, crianças, ela prevê a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? É uma situação abstrata que não existe no mundo dos fatos. Não é isso? Se eu não tenho um carro, o IPVA é para mim uma pura e simples hipótese de incidência. A partir do momento em que eu compro um carro, eu tiro aquela situação do mundo abstrato e trago ela para o mundo dos fatos. Eu pratico o fato gerador. E com a prática do fato gerador, imediatamente nasce a obrigação tributária. Por quê? Porque a obrigação tributária, ela decorre da lei. A obrigação tributária é uma obrigação ex lege. Lá em Direito Civil, vocês aprenderam que a obrigação depende da vontade das partes. Você compra um carro, você se obriga a pagar aquele carro porque você quer, porque é a sua vontade, diferente da obrigação tributária. No direito tributário, não é você que acorda num lindo dia de sol e fala, nossa, que delícia, dia bonito, ai, vontade de pagar o ICMS hoje. Não é assim que funciona. Se você pratica o fato gerador, o tributo é devido. Se você compra um carro, tem que pagar o IPVA. Se você ofere renda, criança, tem que pagar o imposto de renda. Não adianta sonegar, sonegação é crime. Cadeia pra você, bandido. Beleza, gente? Ah, estágio, bolsa estágio não é renda. É sim. É sim, seus sonegadores. Ao oferir renda tem que pagar imposto de renda. Tranquilo, povo? Por quê? Porque a obrigação decorre da lei. Então, se você pratica o fato gerador, você tira essa situação do mundo abstrato e traz para o mundo dos fatos. E com a prática do fato gerador, nasce, então, a obrigação tributária. Obrigação essa que pode ser principal ou acessória. A obrigação principal de qualquer tributo é a obrigação de dar dinheiro ao fisco. A obrigação principal de qualquer tributo é de dar dinheiro ao fisco. Já a obrigação acessória é uma obrigação de fazer ou não fazer. Exemplo, imposto de renda. Obrigação principal, pagar o imposto de renda. Obrigação acessória, declarar. Não é isso? Todo ano, até o dia 30 de abril, você tem que declarar a renda oferida no ano base anterior. Não é isso? Lá em Direito Civil, vocês aprenderam que o acessório segue o principal, não foi isso? Serve para cá? Não. Parágrafo 3º do artigo 113. O acessório não segue o principal. O acessório se transforma em principal. Belo dia.
Minha avó chegou para mim e falou assim, meu filho, não quero mais pagar imposto de renda. Eu falei, mas por quê? Porque eu tô velho. Eu falei, velhice não é fato de isenção. O fato da senhora estar velha não tem direito nenhum a nenhum tipo de isenção. Tem que pagar o imposto, ele é devido. Meu filho, eu só tenho mais, eu não vou pagar. Não vou pagar, tô velha. E não vou declarar. Falei, mas se a senhora não declarar, vai dar merda, porque a senhora é servidora aposentada, significa dizer que tem retenção na fonte, a Receita vai saber imediatamente que você não declarou, né? E aí você vai ser autuada, vó, vai dar merda. Você vai, não, meu filho, se der merda, você resolve. Aí eu, bom, tem coisa que não dá pra resolver, tem que pagar a multa, não tem jeito. Bom, moral da história, ela não declarou. Não declarou. Falei, porra, minha avó tá maluca, né? Não tem outra opção. Minha avó tá maluca, a velha não declarou, né? Recebeu a cartinha. O pior de tudo não é isso. Ela chegar pra mim e falar assim, agora meu filho, tudo bem, não tem jeito, arruma um parcelamento pra mim. Eu falei, porra, velho, parcelamento R$1.500, tá de sacanagem comigo, né? Aí ela, não, pô, mas R$1.500 é dinheiro, né? Vamos velha pão dura da porra. A questão é, quando ela deixou de declarar, a obrigação acessória de fazer se converteu em principal. Passou a ser obrigação de dar dinheiro ao fisco. Obrigação de dar dinheiro ao fisco. Beleza, gente? Tranquilo? E ó, presta atenção, aqui está a questão de prova. A obrigação acessória não precisa de lei para ser instituída. A obrigação principal tem que estar prevista em lei. E a multa pelo descumprimento da obrigação acessória precisa de lei? Precisa? Precisa. A multa pelo descumprimento da obrigação acessória tem que estar prevista em lei. Artigo 97, inciso 5 do CTN. 97, inciso 5 do CTN. Saudade da época que minha avó fazia besteira. Depois ela teve um AVC e aí parou de fazer besteira. Mas também não tem isenção. AVC não dá direito à isenção. Enfim, continua tendo que pagar imposto. Não, é saudade mesmo da época que ela bebia comigo. A velha bebia. Vinho? Vinho. Botava uma cachaça, a velha ficava louca. Gente, vamos lá. Até que todo mundo entendeu? Tem certeza? Absoluta? Ó, cuidado disso aqui, tá? Isso aqui é questão fácil de prova, que muita gente boa acaba se equivocando. Lembra, a prova do AB é fácil. Ó, uma coisa que vocês têm que pensar é o seguinte. Na prova do AB você vai ficar sempre entre duas. Das 4, 2 são absurdas. Das 4, 2 são ridículas. Você fala assim, porra, você tá sacanagem comigo, tá subestimando a inteligência. Fica sempre entre duas. Quando você ficar entre duas, chuta certa. Combinado assim? Chuta certa. Aí vai ter tranquilo, você passa para a segunda fase. Legal? Vamos lá, gente. Segundo princípio, 150, inciso 2, princípio da isonomia. O que é isonomia, gente? Fácil. Tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Como é que isso funciona no direito tributário? Fácil. É o princípio da capacidade contributiva. Quanto mais você tem capacidade de contribuir, mais você tem que contribuir para um Estado melhor. Não é assim que funciona? Quanto mais rico você é, maior o seu imposto de renda. Isso é isonomia. Quem ganha até 1.700 e poucos reais é isento, porque a União considera pobre. Quem ganha acima de 4.500 é milionário, paga 27,5%. A União considera milionário quem ganha acima de 4,5%. Ou melhor, acima de 4.500 reais por mês, né? Aquele cara, 4.500 reais, pá, 3 filhos, né? Mulher, não trabalha, está desempregado, né? E aí o cara é milionário, 27,5% de imposto de renda. Beleza? Tranquilo, gente? Joia? Show? Isso é isonomia. Simples nacional, isonomia. Microempresas e empresas de pequeno porte têm tratamento tributário diferenciado. Legal? Beleza? Agora, crianças, a FGV gosta muito de um princípio que está dentro de isonomia, que é o princípio da uniformidade geográfica, previsto no artigo 151, inciso 1 da Constituição. Esse está dentro de isonomia. Uniformidade geográfica. De acordo com a uniformidade geográfica, o tributo tem que ser uniforme em todo o território nacional. Agora, ele tem que ser uniforme, mas ele tem que ser igual? Ou pode ser dado um benefício fiscal, por exemplo, para o desenvolvimento do estado do Amazonas? Pode? Claro que pode. Zona Franca de Manaus.
né? É óbvio que pode. É óbvio que pode. É óbvio que podem ser dados diversos benefícios fiscais para as regiões mais carentes, para ajudar a desenvolver aquelas regiões. É plenamente possível que assim seja feito. E deve ser feito. Então, cuidado com o princípio da uniformidade geográfica. O tributo tem que ser uniforme? Tem. Mas, acima de tudo, ele tem que ser o quê? Isonômico. Tratamento diferenciado para quem está em situação diferenciada. Beleza, povo? Tranquilo? Tá joia? Legal. Artigo 150, inciso 3. 150, inciso 3. O 150, inciso 3, sozinho, traz pra gente 3 princípios. 3 princípios. Gente, a linha A, princípio da irretroatividade. A linha B, princípio da anterioridade clássica. A linha C, princípio da noventena. Mas por que esses 3 princípios existem? Para garantir que nós, contribuintes, não sejamos surpreendidos por uma carga tributária superior àquela que nós nos acostumamos e nos programamos a suportar. A ideia é de não surpresa. A ideia é que nós não sejamos surpreendidos. Vamos com calma, vamos por partes. Princípio da irretroatividade. A lei tributária não retroagirá para abranger fatos geradores pretéritos. Essa é a regra. A regra é clara, mas não é a regra que cai na prova. O que cai na prova são as exceções. Então vai lá e grifa agora o artigo 106. Direito tributário tem muita exceção, muita exceção. 106 do CTN. Bom, retroagirá, diz o 106. Começa bem. Retroagirá a lei que for expressamente interpretativa. Não precisa ser um gênio para entender por quê, né? Se uma lei nasce para interpretar o que já existe, ou ela retroage, ela não tem finalidade nenhuma. Não é verdade? Agora, o que cai na prova é o inciso 2, que fala que se não houver coisa julgada, a lei tributária retroagirá. Para. Coisa julgada, saúde, coisa julgada. A coisa julgada, ela é um instituto de processo civil. Portanto, coisa julgada, judicial. Coisa julgada, judicial. Não é que falando que é julgada administrativa para aplicação do 106, ok? Então, se não houver coisa julgada, retroagirá a norma tributária que combinar penalidade menos severa e que deixar de tratar a conduta do agente como uma infração. Não é o que está ali? Não é o que está claro? Legal. Não decorem como no direito penal. Existe uma tendência, eu acho, de todo aluno do direito de puxar a sardinha para o direito penal, né? Que eu repito, é o direito mais interessante que existe, né? Ontem eu assisti um filme que me chamou muita atenção para isso. Eu fico pensando, pô, ninguém faz nada de direito tributário legal que eu possa passar em sala de aula, né? Aí fala que a gente não passa filme em sala de aula. Porra, que filme fala de tributário? Nenhum, né? Agora, eu vi um filme muito legal que é Uma Noite de Crimes. Enfim, achei ótimo o filme, cara. 12 horas para matar todo mundo, né? Direito penal puro, né? A lei americana de 2022 muda e para baixar a criminalidade, uma noite por ano você tem o direito de sair na rua e fazer o que você quiser. Todos os crimes são permitidos e ninguém é punido por isso. Pode usar uma arma até um determinado limite, né? Você pode usar até metralhadora, não pode usar lança-granadas, né? Enfim, canhão, aí também é foda. Mas pode fazer o que você quiser, amigo. Saiu na rua, mata, briguei com meu vizinho. Te pego ano que vem. É um negócio assim, sabe? E tecnicamente aquilo diminuiu a criminalidade. Por isso que eu falo direito penal é uma coisa legal, né? Tudo tem direito penal, ainda mais quem mora no Brasil, no Rio de Janeiro. Pô, o direito penal está na esquina. Não é verdade? Provavelmente hoje a gente sai daqui e vai ter um direito penal ali fora. Né? Vai ter um pivete assaltando, roubando, não é verdade? Matando. O direito penal está aqui fora, está no Rio de Janeiro tomando conta. Né? Pô, complexo alemão lá, todo dia tem direito penal. O direito penal toma conta da vida. A questão é, lá no direito penal a gente aprendeu que a lei penal retroage para quê? Para beneficiar o réu. A lei tributária retroage para beneficiar o contribuinte? Não.
Não. Não. Presta atenção. A lei tributária retroage quando combinar penalidade menos severa. Quando combinar penalidade menos severa. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, dica para prova, macetinho, fácil. Para quem odeia tributário e não quer mais saber disso, só quer passar. A alíquota é sempre a vigente na data do fato gerador. Ponto. A alíquota aplicável é sempre aquela que estiver vigente na data do fato gerador. A multa, que é a menos severa. Se lá na frente não houve coisa julgada, a multa é reduzida, essa multa retroage. Mas a alíquota é sempre a do fato gerador. Pronto. Ficou fácil. Decorou? Acertou. Joia? Dúvidas? Não? Maravilha. Agora tem mais hipótese de retroatividade. O artigo 144, em seu parágrafo, prevê que a lei também retroagirá. Retroagirá quando? 144. Retroagirá quando? Retroagirá quando aumentar os poderes da fiscalização. Fiscalização já tem poder pra caramba, né? Se esses poderes forem aumentados, essa lei vai retroagir. E também vai retroagir quando forem aumentadas as garantias e privilégios do crédito tributário. Agora vamos invadir lá o direito empresarial, artigo 83 da Lei de Recuperação. Lei 11.101, não é isso? Vocês lembram da ordem de preferência? Porra, como é que são para a prova do AB sem lembrar a ordem de preferência? Aí não dá, e também tá de sacanagem comigo, né? Não dá. Isso tem que saber, gente. Qualquer prova que vocês façam na vida de vocês que é empresarial, a ordem de preferência é o mínimo que você tem que saber. Ah, não vai cair, não interessa, mas tem que saber. Vai que cai. Todo mundo pensou igual. Ah, não vai cair, o cara vai lá e bota. Presta atenção, não é assim que funciona. Ah, mas tá óbvio. Às vezes o óbvio que faz a diferença. A melhor coisa é ganhar dinheiro no óbvio. Não é verdade? Todos vocês vão ser aqui advogados, juízes, promotores, do óbvio que é o melhor, porra. Vai me dar trabalho pra cacete, eu prefiro ganhar dinheiro apertando um parafuso. Presta atenção. O artigo 83 deixa muito claro. Primeiro são pagos os créditos trabalhistas na falência. Créditos trabalhistas, limitados a 150 salários. Acidente de trabalho, sem limite. Garantia real, limitada ao valor do bem gravado. Então são pagos os créditos tributários, não é isso? Legal. Se vier uma lei alterando a ordem de preferência, jogando o crédito tributário para frente de todos eles, essa lei vai retroagir, ok? Beleza? Se vier uma lei aumentando as garantias e privilégios de crédito tributário, essa lei vai retroagir. Joia, pessoal? Legal? Ó, artigo 83 tem que estar na prova. Artigo 83, perdão, tem que estar na cabeça de vocês. Vocês não podem errar. Joia, pessoal? Até porque empresarial são 5 questões, né? Tributário e empresarial estão sempre brincando. Um exame, um tem 4, outro tem 5, e assim eles vão revezando. Joia? Legal? Maravilha. Toca o barco, então. E retroatividade? Regra, a lei não retroage. Exceções, retroage quando for expressamente interpretativa, quando combinar penalidade menos severa, quando deixar de tratar a conduta do agente como infração à norma, quando aumentar os poderes da fiscalização e quando aumentar as garantias e privilégios do crédito tributário. Ponto. Acabou. Legal? Então volta para o 150. Inciso 3, a linha B de baixinho. Vamos lá, pessoal. Princípio da anterioridade clássica. Ou princípio da anterioridade de exercício. Fica à vontade. De acordo com esse princípio, se um tributo for criado ou majorado, ele somente poderá ser cobrado no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Lembrando que o exercício financeiro coincide com o ano civil. O exercício financeiro coincide com o ano civil. Então, se um tributo for criado no dia 21 de agosto de 2014, só pode ser cobrado quando? 1º de janeiro de 2015. Joia, pessoal? Tá fácil? Legal? Essa é a regra. Não tem muita discussão sobre o assunto. A questão é, não contavam
o nosso constituinte não contava com a astúcia do legislador, que começou a presentear a população, né? Vamos dar os pacotões de Natal, vamos majorar a carga tributária em 31 de dezembro, para cobrar quando? Em 1º de janeiro. Mas pode? Pode, porra. Exercício financeiro seguinte, mudou o exercício financeiro. Então percebeu-se que havia necessidade de um plus a mais, como diz a grande Luciana Gimenez, né? E a Luciana Gimenez, não vou falar sobre ela não, além do fato de eu ter visto no aeroporto, que mulher feia. Bom, a questão não, eu achava que o Mick Jagger era corajoso, né? Aliás, eu achava que ela era corajosa para encarar o Mick Jagger. Eu descobri que ele, na verdade, que é o cara corajoso da relação. Porque a bicha é feia. Gente, é gosto, né? Cada um tem gosto, cada um tem o seu. Mas ela é inteligentíssima. Isso não se nega, né? Falar que a Luciana Gimenez é burra é despeito absoluto. Enfim. A questão é, pessoas... né? Foi o primeiro filho do Mick Jagger, o segundo vice-presidente da Rede TV, né? Pô, não fez direito, né? Não, direito, faculdade de direito, entendeu? Ela fez direito. Não fez direito. Enfim. Ela fez o que tinha que ser feito, né? Não passou pela prova da OAB. Mas relaxa, gente. Vocês vão passar na prova da OAB, vão pegar aquela carteira vermelha e, com certeza, aquela carteira vermelha de R$10, vocês tomam um café em qualquer lugar. Tem que levar os R$10. A questão é, pessoas, houve a necessidade de que fosse criada a garantia da garantia. Já era, a linha B já era uma garantia de que o contribuinte não seria surpreendido. Mas havia necessidade de um plus a mais. E esse plus a mais veio com a emenda constitucional 42, que introduziu a linha C, para dizer, olha, se o tributo for criado ou majorado, ele só pode ser cobrado no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, desde que, entre a data da criação ou majoração e a cobrança, tenha 90 dias. Se tiver 90 dias, ok. Beleza, gente? Então percebeu-se que essa noventena funcionaria então com uma anterioridade mínima. Alguns chamam de anterioridade mínima, porque é o contribuinte com a garantia de que vai ter, no mínimo, 90 dias entre a data da criação ou majoração e a cobrança do tributo. Beleza, gente? Tranquilo? Então a regra é clara. Todo tributo, se criado ou majorado, presta atenção. Eu falei criado ou majorado. Se ele for reduzido ou extinto, não precisa de anterioridade, hein? Presta atenção. Redução ou extinção produzem efeitos imediatos. Se ele for criado ou majorado, só poderá ser cobrado no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, se tiver ao menos 90 dias entre a data da criação ou majoração e a sua cobrança. Beleza? Tá joia? O problema é que não é isso que vai cair na prova, são as exceções. Vamos a elas? Crianças, tributos que podem ser cobrados imediatamente, sem nenhum tipo de anterioridade. Só noventena e só anterioridade de exercício. Eu particularmente gosto muito desse quadro aqui que eu faço, porque eu acho que ele sintetiza todas as exceções num quadro só para ficar fácil de lembrar. Quais são aqueles que são cobrados imediatamente, não tem anterioridade, tem noventena, não tem nada? Os extrafiscais menos o IPI. Imposto de importação, imposto de exportação e IOF. Dá para enxergar aí? Eu estou botando de vermelho? Dá, né? É porque eu estou fazendo uma homenagem ao meu time, né? Que finalmente saiu da lanterna do campeonato, né? Eu sabia que o Botafogo ia nos ajudar, né? Um time de bom coração, o Botafogo. Por isso que o meu segundo time é o Botafogo. Era o América, agora é o Botafogo, né? Cris, pô, obrigado, cara. Eu tinha certeza que o Flamengo ia ganhar do Botafogo. Impressionante como o Botafogo tem a capacidade de levantar defunto, né? Podia lançar uma linha de Viagra, Viagra Botafogo, né? O negócio é muito bom, eu gosto do Botafogo. Eu tenho um carinho especial pelo Botafogo, sobretudo porque eu sou flamenguista. Precisa de alguma coisa, chama o Botafogo, que o Botafogo levanta o Mengão. Bom, a questão é, imposto de importação, exportação e IOF são cobrados imediatamente. É óbvio que são cobrados imediatamente, eles são extrafiscais. Lembra da flexibilidade da alteração da alíquota? Então, aqui não podia ser diferente, tá? Esse aqui eu preciso explicar. Imposto extraordinário de guerra.
Acho que não, né? Estados Unidos param 5 porta-aviões aqui na costa, falam, vamos invadir, a Amazônia é nossa, vamos colonizar vocês de novo, vocês estão precisando, né? E aí? E aí Dilma fala, que é isso, companheiro? Eu vou criar aqui um imposto de guerra, vou cobrar em 1º de janeiro do ano que vem, volta depois. Fair play. Não rola, né, gente? Óbvio que não rola. Precisa ser cobrado imediatamente em caso de guerra. Até que seria bom ser colonizado de novo. Um pouco de educação cabe nesse país. Quinta exceção. Empréstimo compulsório no caso de guerra ou calamidade pública. Empréstimo compulsório no caso de guerra ou calamidade pública. Pelo mesmo fundamento do imposto ordinário de guerra, né? Não tem anterioridade, não tem noventena, são cobrados imediatamente, ok? Agora, esses aqui só tem a noventena. Podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro, mas tem que respeitar 90 dias. Quais são eles? IPI, CID, combustíveis, ICMS, monofásico, incidente sobre combustíveis e as contribuições especiais. Alguma dúvida, meu povo? Nenhuma? Com certeza? Maravilha. Agora, aqui tem questão de prova. Quais são aqueles que podem ser alterados em 31 de dezembro e cobrados em 1º de janeiro? Porque só tem que respeitar a anterioridade de exercício. Quais são? Vermelho, né? Imposto de renda, IPTU e IPVA. E aqui que está a questão de prova. Porque o IPTU e o IPVA é somente quando a alteração for da base de cálculo. IPTU e IPVA somente quando a alteração for da base de cálculo. Oi? Sem parâmetro, como assim? Não tem essa discussão. Muito boa pergunta, doutor Cristiano. Ô, Gabriel, há algum parâmetro, há algum limite para isso aqui? Veja bem, aqui a exceção é a noventena. Porque se mexer na alíquota, noventena neles. O que você está perguntando é no tocante à legalidade. No tocante à legalidade, se você estiver atualizando a base de cálculo dentro dos índices oficiais, não há necessidade de lei. Beleza? E se você estiver atualizando a base de cálculo, você não está nem majorando. Se você não está majorando, você não fala nem anterioridade, nem noventena. Então, mas nesse caso, se o poder público fala que está atualizando quando na verdade ele está majorando, primeiro, há necessidade de lei, segundo, há necessidade de anterioridade de exercício. Só anterioridade de exercício. Beleza? Tranquilo? Joia? Agora, se mexer na alíquota, noventena neles. Crianças, toca o nosso barco. Artigo 150, inciso 4. O 150, inciso 4, traz pra gente o princípio do não confisco. Dificilmente cai na primeira fase da OAB. Aliás, dificilmente cai até na segunda. Porque o princípio do não confisco nada mais é do que a razoabilidade no direito tributário. Razoabilidade no direito tributário. Ou seja, o tributo tem que respeitar o direito constitucional da propriedade, né? O tributo não pode ser absurdamente alto a ponto de invadir nosso direito ao mínimo existencial. O tributo não pode ser confiscatório. Agora, o que é confiscatório? Depende do caso concreto. Tranquilo, povo?
Beleza? E aí na prática tá virando bagunça, né? Antigamente o STF tinha um posicionamento de que multa de 300%, por exemplo, era confiscatória, porque esse princípio se estende também às multas, né? Hoje em dia já tem decisão falando que 75% é confiscatória, aí você faz ação e perde. É uma zona maravilhosa que existe nesse país. Tranquilo, gente? Beleza? Tá fácil? Tá joia? Dúvidas? Não? Legal? 150, inciso 5. Princípio da não limitação ao tráfego. Quem está anotando a nota direito é tráfego, não é tráfico. Né? Tráfico é assunto do direito penal. Bom, de acordo com alguns, tráfico é assunto não é de direito penal, é de sociologia, enfim. Saúde, é liberar, né? Não limitação ao tráfego. Para muitos negócios é liberar tudo e tal. Vamos fumar maconha na rua, né? Eu sou contra. Enfim, que fique claro. Não sou contra. Eu sou contra mesmo. Não maconha na rua nada. Porra. Vai fumar em Amsterdã, pô. Fumar maconha na rua. Gente, eu sou a favor de legalizar algumas coisinhas. Né? Legaliza, regula, bota tributo nos caras e tira de mim. Por que eu tenho que pagar tributo? Né? Tira de mim. Entrega na mão dos caras. Jogo do bicho, por exemplo. Jogo do bicho, gente, legaliza essa porra. Né? Legaliza. Todo mundo sabe que existe. Tá ali na esquina. Vai ali, empreende porque não quer. Legaliza, tributo e tira de mim. Eu sou a favor. A questão é, gente, o que estamos discutindo aqui é o direito constitucional à livre locomoção. Todos temos o direito fundamental de ir, vir e permanecer em tempos de paz. Não é isso? Não é assim que funciona? Todos nós temos esse direito. Todos nós podemos ir, vir e permanecer. Todos nós temos o direito de atravessar a Praça 15 sem ser assaltado. Não é isso? O tributo não pode impedir essa livre locomoção. O tributo não pode impedir essa livre locomoção, por isso, inclusive, que o STF editou a súmula 323. Súmula 323, que diz que é inconstitucional a apreensão de mercadorias para obrigar o contribuinte a pagar tributo. É inconstitucional a apreensão de mercadorias para obrigar o contribuinte a pagar tributo, porque nós temos o direito constitucional de ir e vir. Agora, é ressalvada a cobrança do pedágio. Pedágio é tributo? Essa é a pergunta. Pedágio é tributo? Depende. Depende. Esquece o mundo, vale o que está escrito, pensa só na Constituição. Pedágio é tributo? Para o conceito constitucional é. Óbvio que é. Leiam. Eu estou no artigo que fala das limitações ao poder de tributar. Diz lá que é é vedada a cobrança de tributo, ressalvado o pedágio. Então, o pedágio é tributo? Óbvio que é. Se não fosse, não precisava de ressalva, caramba. Se não fosse, não precisaria de ressalva. Mas no caso concreto não é esse o conceito. Você tem que analisar o caso concreto para então entender. Vamos pensar? Ponte Rio-Niterói. No Brasil inteiro a Ponte Rio-Niterói é conhecida, né? Caminho do paraíso, não é verdade? Para você chegar no paraíso você precisa pagar, que aliás aumentou, né? O pedágio aumentou de R$ 4,90 para R$ 5,10 ou R$ 5,20, um negócio desse, né? Oi? Para chegar no paraíso tem que pagar. Paraíso é um bairro que tem em São Gonçalo, né? Desceu da ponte ali, tem um paraíso, Neves, né? É, tudo ali pertinho. Quer ver Neves? Para São Gonçalo. Bom, ai, piada ridícula. Gente, a questão é, presta bem atenção. Aquele pedágio da ponte é tributo? É? Óbvio que não. Nunca poderia ser. Por vários motivos. Primeiro, quem administra é a CCR. Não é isso? CCR é uma concessionária de serviço público. E ela administra e arrecada para quem? Para ela. Então a natureza é de tarifa. Tarifa. Gabriel, e se fosse a União administrando? Bom, se fosse a União, tenho certeza que não existiria mais ponte, né? Já tinha desabado. Mas
se fosse a União administrando, seria um preço público. Por quê? Porque eu moro em Niterói. Eu moro na cidade de Sorriso, né? Terra do nunca. O Leandro Hassum que diz isso, né? Niterói, por que Niterói é a cidade de Sorriso? Pergunta onde você mora. Niterói. É. Você mora também em Niterói, doutora? Mora, né? Niterói só tem 1 hora do rush, doutora. Começa às 5 da manhã e termina às 11h30 da noite. Né? Não tem. Niterói só tem um Outback, porra. Como é que você viu um negócio desse? Um Outback em Niterói. Um shopping. 8 salas de cinema em Niterói inteiro. Meu sonho de consumo é ter cinema. Meu sonho é poder beber no Outback. Você não tem noção como eu sonho com isso todo dia. A fila do Outback no Plaza demora nada menos que 5 horas. Mentira que eu tô falando? É verdade. Niterói é terra do nunca. Né? Nunca. Nunca vai ser nada. A questão é, pessoas... A ponte, se fosse administrada pela União, não seria tributo, porque não é compulsória a passagem. Eu moro em Niterói, mas eu não sou obrigado a ir para minha casa pela ponte. Eu posso ir de barca, eu posso ir de catamarã, eu posso dar volta na Baía de Guanabara. Né? Eu vou por Magé. Vou contar um segredo para vocês. Uma vez, quando eu trabalhava ainda na Prefeitura de São João de Meriti, eu saí de São João, foi mais rápido para mim dar a volta por Magé do que passar pela ponte. Véspera de feriado. Sem sacanagem. Dei a volta por Magé, cheguei mais rápido em casa se tivesse sido pela ponte. Né? Legal isso. Né? Legal saber que a ponte é tão interessante. Gente, a questão é, a ponte nunca vai ser um pedágio tributo. Nunca. Porque você não é obrigado a passar por ela para chegar em Niterói. E qual o conceito de tributo? Prestação pecuniária, compulsória, em moeda, instituída em lei. Não é assim que funciona? Então, o pedágio da ponte não é e nunca será tributo. Entendemos a diferença? Gabriel, eu entendi tarifa e preço público, só não entendi pedágio de tributo, você não me falou ainda. Existe um exemplo de pedágio de tributo que foi cobrado no Brasil até 1997. Eu confesso que eu não lembro, porque em 97 eu não era nascido, né? Mas era um negócio chamado selo pedágio. Era um adesivo colorido que você colocava no para-brisa do veículo para trafegar em rodovia federal. Né? Era uma cola, dizem, né? Porque eu não vi, era uma cola que não saía nunca. Né? Tem carro de antes de 97 que até hoje tem aquela merda colada, porque aquilo não sai de jeito nenhum. O nome daquilo é selo pedágio. Aquilo era o exemplo do pedágio tributo. Você era obrigado a ter aquilo para trafegar em rodovia federal. Se não tivesse, você era multado. Foi criado por lei. Ou seja, era prestação pecuniária, compulsória, em moeda, instituída em lei, não era sanção por ato ilícito e era cobrado por atividade administrativa plenamente vinculada. O selo pedágio era, sim, um tributo. Beleza, gente? Tranquilo? Tá joia? Legal. Chegamos, então, às imunidades tributárias. Artigo 150, inciso 6. 150, inciso 6. Imunidade é toda hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Imunidade é toda hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Ou seja, é toda hipótese de não incidência prevista onde? No corpo da Constituição. Está na Constituição e não incide, é uma imunidade. Hoje, existem 5 imunidades muito importantes no nosso direito tributário. 5 imunidades. Vamos uma a uma. A linha A. Imunidade recíproca. A imunidade recíproca é aquela que protege o pacto federativo. A imunidade recíproca é aquela que impede que um ente federado exija impostos. Presta atenção. A imunidade, ou melhor, as imunidades do artigo 150, inciso 6, só abrangem impostos. Não abrangem taxas, não abrangem contribuições de melhoria, não abrangem empréstimo compulsório. Impostos. Beleza? E imposto sobre patrimônio,
renda e serviços. Gabriel, sua letra é feia. Eu sei. Patrimônio, renda e serviços. Tranquilo, gente? Beleza? Legal? Joia. Minha letra é feia desde o dia que eu nasci. Eu nasci com letra feia. Então, coisa que não melhora, não vai mudar nunca a minha letra. Então, não adianta falar que eu tenho letra feia. Eu sei, é uma constatação. A letra é feia pra cacete. Desculpa, ok? Legal. Gente, presta atenção. E uma vez na segunda fase, eu falei isso pros alunos. Eu falei, gente, olha só. Prova do AB, segunda fase, tem que fazer letra bonita. Porque o examinador cansa de ler letra feia. E, porra, ele vai tirar ponto de você porque a tua letra tá feia. Ele não vai entender, ele vai dar errado. E aí uma aluna virou pra mim e falou assim, mas tua letra é horrorosa. Eu falei, pô, mas eu já passei no AB. A letra pode ser feia, né? Bom, brincadeiras à parte, óbvio que eu tava brincando com ela, enfim. Ela também passou, graças a Deus, porque a letra dela era horrorosa. Não é que a letra da menina era feia, a letra da menina era grande. Vocês sabem que na segunda fase você só tem 5 laudas para escrever. Né? A qualificação do autor tomava a primeira página inteira. Só a qualificação do autor. Falei, minha filha, você não tem como, qualificação do autor real são 2 páginas, como é que você vai fundamentar essa merda? Ela, tem que diminuir o tamanho da letra, né? Eu falei, eu acho, né? E como é que eu faço isso agora? Eu falei, caderno de caligrafia? Não tenho o que fazer, minha filha. Aí ela ficou apavorada, contratou um professor particular para fazer caligrafia para poder passar na prova da AB. É sério, o negócio é esquisito. Agora, como é que uma pessoa chega nesse ponto da vida com uma letra tão esquisita, né? A minha é feia, mas a dela tá de parabéns. Vamos lá. Então a imunidade só abrange impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Beleza? Gente, a imunidade recíproca é o que impede o município do Rio de Janeiro de cobrar IPTU do prédio do TJ, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. É por essa imunidade que aquele complexo judiciário, né? Porque o TJ não é mais um prédio, o TJ agora é um complexo, praticamente uma Disneylândia. Todo ano tem uma nova atração que é lançada no TJ, né? É um novo prédio, é uma extensão, é um puxadinho, todo ano tem coisa nova ali, né? Então, aumentou? Não interessa, é imune ao IPTU. Presta atenção que isenção e imunidade não se confundem. Isenção é dispensa legal do pagamento do tributo. Imunidade é não incidência constitucional. Beleza? Tranquilo? Gente, toca o nosso barco. Então, a imunidade recíproca impede a incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviço entre os entes federados. Eu adoro rede social, né? Aliás, eu adoro internet. Eu tenho Facebook, Instagram, Twitter, essa merda toda, e eu vivo olhando isso, né? Às vezes eu tô à toa, tô olhando, às vezes eu tô ocupado, tô olhando. Né? Às vezes eu tô fazendo tudo, eu tô olhando. Eu olho essa merda o tempo todo. Um dia desse eu vi uma idiotice no Facebook. Eu digo o seguinte, gente, quer postar? Posta, mas não posta merda, né? Facebook não é latrina. Então assim, não é privada, não tem como dar descarga, eu tenho que ser obrigado a ver aquele troço. Um dia desse postaram assim, o Estado do Rio de Janeiro é tão insatisfeito com o IPVA que emplacou a ambulância em Curitiba. Eu olhei para aquilo e falei, gente, mas essa pessoa só pode ser retardada, né? Mas retardada no sentido estrito da palavra, retardamento, né? Enfim, porque olha só, se a ambulância é do Estado e o IPVA é um imposto estadual, como é que ele vai pagar para si próprio? É o primeiro ponto de que esse cidadão, para um asno, é um caminho muito curto. Segundo ponto, o IPVA é um imposto sobre propriedade e é imune. Por mais que o Estado tivesse que pagar alguma coisa, que não tem porque é para ele próprio, seria imune, porra! Então não há que se falar na incidência do IPVA. É por isso que o município não paga IPVA sobre os carros de sua propriedade. Beleza, gente? Então, ó, IPVA, imposto de renda, PTU, tudo isso está abrangido pela imunidade recíproca, ok? A imunidade recíproca, por força do parágrafo 2º do artigo 150, se estende às fundações e autarquias criadas e mantidas pelo poder público. Se estende pelas fundações e autarquias criadas e mantidas pelo poder público. Então, a ANP, que é uma autarquia, também não paga IPTU, também não paga imposto de renda, também não paga IPVA dos seus carros. Legal, gente? Agora, o parágrafo 3º veda que essa imunidade se aplique
as pessoas jurídicas de direito privado que explorem atividade econômica. É óbvio, né? Imagina a Petrobras imune. Ia quebrar a concorrência. O parágrafo 3º existe para proteger a concorrência. O problema é que um belo dia a empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi até o STF em ação civil originária para dizer o seguinte: olha só, STF, prazer, Correios, seguinte, eu presto serviço essencial e exerço monopólio. Portanto, não tem ninguém competindo comigo. De modo, STF, que eu tenho direito à imunidade. O que o STF disse? Verdade, tem mesmo. O STF estendeu a imunidade aos Correios. E aí quem foi lá pedir também? A Infraero. STF, ó, eu administro os aeroportos brasileiros. Se eu quebrar, os aeroportos vão ficar uma porcaria. E aí o STF foi lá e estendeu a imunidade à Infraero para que nossos aeroportos não fiquem uma porcaria. Tranquilo, gente? Beleza? É sério, o Brasil é legal. Um dia desse eu fui a São Paulo, eu andei tanto de ônibus que eu achei que eu estava indo de ônibus para São Paulo. Porque no aeroporto aqui eu peguei ônibus para ir para o avião. Cheguei lá, desci do avião, peguei ônibus para ir para o aeroporto. Aí na volta eu peguei ônibus para ir para o avião. Aí eu peguei ônibus de novo. Falei, porra, mas que inferno. Aí você desce do avião com aquele monte de gente encoxando dentro do ônibus, né? Porque eles enchem o ônibus até não aguentar mais. E aí nego fungando teu cangote, que coisa desagradável, né? Porra, troço horrível, parece trem da central, né? Nego te encoxando e te agarra, te cheira, te funga. Que coisa horrível, né? Essas horas você pensa, graças a Deus que a civilização evoluiu, a gente usa roupa, né? Enfim, gente, presta atenção. Então, a Infraero e a ST são imunes. São imunes. Não tem súmula, não tem lei, não tem nada na Constituição, é jurisprudência pacífica. Beleza? Tranquilo? Infraero e ST. Dúvidas? E detalhe, os imóveis permanecem imunes ainda que alugados ao particular. Exemplo, o aeroporto de Jacarepaguá. O aeroporto de Jacarepaguá, que está na Barra, né? Porque a Barra agora vai até Jacarepaguá, quer dizer, enfim, vocês entenderam. O que era Jacarepaguá agora é Barra da Tijuca, né? E a Barra da Tijuca está crescendo cada vez mais, né? Vai chegar até a Avenida Brasil. O que acontece é o seguinte: naquele terreno do aeroporto estão Rio Brasa, Rio Sport Center e Barra d'Or. Eles pagam IPTU? Não. O imóvel permanece imune ainda que alugado ao particular. Lembrem-se disso na hora da prova. Súmula 724 do STF. Joia? A linha B. Assunto super atual. Imunidade dos templos religiosos. Gente, hoje eu quase me acabei de tanto rir no escritório. Eu ria igual... Gente, Porta dos Fundos. Hoje eles fizeram um vídeo tributário. O auditor da Receita chega numa padaria e diz que o cara nunca pagou tributo. Ele fala, mas eu nunca paguei tributo aqui na padaria, é um templo religioso. Mas templo está vendendo aqui o pão? Não, mas esse aqui é o pão bento do senhor. Mas tem preço no pão. Não, isso aqui não é o preço do pão. Isso aqui é um valor de doação que refere-se a um brinde. Né? Gente, é muito engraçado. Assistam. É o vídeo do Porta dos Fundos. É o pão nosso de cada dia. Assistam esse. É engraçadíssimo. É engraçadíssimo. Oi? Eu não sei o nome. Eu postei no meu Facebook, depois vai lá no meu Facebook, mas eu ri tanto aquele negócio. Tem absurdos tributários ali, óbvio, né? O fiscal fala que vai fechar o estabelecimento, não pode. A fiscalização não pode fechar estabelecimento para obrigar o contribuinte a pagar tributo. Enfim, vale uma aula sobre aquele vídeo. Mas o vídeo em si, a ideia é engraçadíssima. Gente, o templo religioso, ele é imune. Tendo em vista a liberdade de fé, todos nós podemos professar a nossa fé livremente, e o Estado não pode interferir. E a fé é livre. Todo templo religioso é imune, todo. Igreja católica, igreja evangélica, sinagoga, mesquita, santo daime, bola de neve church, terreiro de macumba, templo budista, interessa. É tudo imune. Agora, não basta eu colocar um Buda no meu portão e falar que é um templo budista. Não dá. Eu tenho que constituir o templo como uma associação religiosa sem fins lucrativos. Lembrando que para o STF, a maçonaria não é imune.
tá? Porque a maçonaria tem um segredo, né? E a religião é aquilo que está aberto a todos. A maçonaria não está aberta, você só vai para a maçonaria se você for convidado e mulher não entra, né? Porque eles têm um segredo, por isso que mulher não pode entrar, né? Gente, é óbvio, né? Se a mulher entrar, meu amigo, 15 minutos depois, todo mundo sabe. Ela vai sair do negócio e vai falar, amiga, num telefone, no outro ela está postando no Facebook. Né? Descobriu o segredo! Né? Enfim. Mas o negócio da maçonaria é muito engraçado. Eu fui convidado 3 vezes. Né? Minha esposa nunca me deixou ir. Porque quando você é casado, a esposa tem que autorizar. Né? É sério, a esposa tem que autorizar exatamente para não perguntar o que você fez lá. Para ela não ficar, né, infernizando a vida. E ela perguntou para quem me convidou, vem cá, e como é que é lá? Não, não posso dizer. E Gabriel não vai dizer? Não, não vai dizer. Não, ninguém vai dizer o que ele vai fazer lá? Eu não vou saber o que ele vai fazer lá? Não, não vai saber. Essa é a ideia, né? Você não saber. Aí ela, então é Vale Night, né? Eu libero, ele vai, faz o que bem entende, pá, volta para casa, consciência tranquila, não precisa dizer, ninguém vai falar nada, vocês têm aí uma parada, né, que ninguém fala o que está fazendo. Não, não vai, né? E aí eu não fui. Enfim, eu tenho uma certa curiosidade. Eu acho que tem a ver com o PlayStation, mas né, descobriram um PlayStation há 2000 anos atrás, né, e aí você fica jogando, porque aquele negócio também não é de Deus não, né, o tal do PlayStation. Eu comprei o PlayStation 4 agora, Jesus, no sábado eu esqueci até que eu tinha estômago, né, eu comecei a jogar aquela merda quando eu percebi, eu comecei de manhã, quando eu percebi já era 4 horas da tarde, não tinha almoçado, minha mulher parou na frente da televisão e falou assim, vem cá, vai continuar jogando essa merda? Eu falei, desculpa, mas eu comecei ainda agora. E ela falou, ainda agora? Você está jogando há 5 horas sem parar. Ó, vou sair, hein? Aí você para na hora, né? Para na hora. Porque relacionamento é isso, né? É saber quem manda, saber quem obedece. Gente, a questão é, né, o segredo do sucesso é exatamente esse, né? Saber que no relacionamento ou você é feliz ou você tem razão, né? Bom, a questão é, pessoas, todo templo religioso ele é imune. Todo. Não tem nenhum tipo de preconceito com relação a isso. Não existe. O STF é aberto com relação a isso. Todo templo religioso ele é imune, bastando que você se constitua como tal. Beleza? Tranquilo? Legal? E aí, gente, eu vou ser bastante rápido, direto e objetivo porque é fácil. O templo religioso paga IPTU do templo, do imóvel? Não. Por exemplo, o Templo de Salomão, né? O Templo de Salomão é o mais novo empreendimento da Igreja Universal do Reino de Deus, né? O Templo de Salomão custou 680 milhões de reais. Não interessa. Foi feito com pedras que vieram da Galileia. Não interessa. Vai ter o holograma de Jesus Cristo. Não interessa. É imune. E a fé de quem acredita tem que ser respeitada, como qualquer outra. Então lá não vai haver o pagamento de IPTU. Gabriel, mas é grande, é suntuoso. Não importa. E o que for recebido de doação, de dízimo, é tributado? Não é tributado. Não é tributado. Tudo que é pago, tudo que é feito de doação para o templo é imune. Essa renda é imune. Para que o templo se desenvolva, para que ele cresça, para que ele se mantenha. Tranquilo, gente? Belezinha? Legal? Então presta bem atenção. O templo religioso, ele é imune. E aí o templo monta um estacionamento. O templo de Salomão tem um estacionamento de 2.000 vagas para veículos. 300 vagas para ônibus. E obviamente é cobrado. Até porque tem que pagar seguro, tem que ter pessoas trabalhando. E aí, gente? Depende. O ISS? Incide ISS? Incide imposto de renda sobre a atividade? Depende. Depende, sabe do quê? A reversão para a finalidade essencial. Se tudo que for oferido naquele estacionamento reverter-se para a finalidade essencial, para o templo, a imunidade está mantida. Mas é só para templos. Como assim, só para o templo? Existe alguma outra dessas pessoas imunes que também incide essa questão dele? Também. A entidade, a próxima discussão, a próxima linha C, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, olha, pode alugar o imóvel? Pode. Alugou particular? Continua imune, desde que reverta para a finalidade essencial. O raciocínio que você tem que ter é o seguinte: a imunidade abrange todos os impostos do patrimônio, renda e serviços, desde que toda a renda oferida se reverta para a finalidade essencial, beleza? E aí o líder religioso vai comprar um carro novo.
uma BMW X6 preta, blindada, com detalhes em cromado, V8 Turbo. 800 mil reais. É imune ao IPVA? Se tiver em nome do templo, é. Óbvio que é. É segurança e conforto para o líder religioso. Tranquilo, gente? Beleza? Tá fácil? Joia? Dúvidas? Não, né? Tá ridículo. Tá fácil. Então, imunidade dos templos. Alguma dúvida? Gente, ó, pensa. Reverteu para a finalidade essencial, permanece imune. Ok? Ah, o líder enriqueceu. O líder está comprando iate. Aí, perde-se a imunidade. Lembrando que essa imunidade se estende até aos cemitérios. Desde que o cemitério não tenha finalidade de lucro e seja uma extensão do sentimento religioso. Tá? O cemitério tem que ser uma extensão do sentimento religioso. Não é o São João Batista, por exemplo. Qualquer um pode ser sepultado no São João Batista, não pode? Basta pagar. 50 mil reais o metro quadrado. Né? Mais caro que no Leblon. A questão é, diferente do cemitério israelita. Alguma chance do filho do Bin Laden ser sepultado no cemitério israelita? Nenhuma. Zero. Por quê? O cemitério israelita é a extensão da fé judaica. Não é isso, gente? Aliás, falar em Bin Laden, jogaram ele no mar, né? Dizem que jogaram ele no mar. Enfim, depois tem tsunami, ninguém sabe por quê. Iemanjá fica puta com essa oferenda, manda de volta. Gente, presta atenção. O cemitério israelita é um exemplo clássico. Por quê? Ele é uma extensão da fé judaica e poderia ser imune se não tivesse fim de lucro. O problema não é cobrar, o problema é a finalidade de lucro. Beleza? Imposto, só imposto. Imposto, patrimônio, renda e serviços, beleza? Uma vez eu estava lá na prefeitura em São João e veio um templo religioso pedir imunidade de taxa. Eu neguei. Não existe imunidade de taxa. Aí ele veio pedir isenção da taxa. Eu neguei de novo porque não tinha no Código Tributário do município. Né? Aí o pastor ficou meio chateado comigo, assim. Gente, tranquilo? Não posso fazer nada, não tá na lei, né? Posso dar benefício. Pessoal, tá joia? Tá fácil? Alguma dúvida? Nenhuma? B, foi. C, a linha C. Imunidade das instituições que ajudam o Estado de alguma forma. Imunidade da instituição educacional sem fim de lucro, partido político, entidade beneficente de assistência social, sindicato. Não pode ter fim de lucro. Gabriel, e se tiver lucro? Pode cobrar? Alguém aqui é filho da PUC? Filho da PUC? Não? PUC? A PUC é uma instituição seríssima, não é, doutora? Eu particularmente gosto muito da PUC. Né? Eu acho a PUC super bonita, super legal. O difícil da PUC é chegar lá. Não é verdade? Com o trânsito tomando conta do Rio de Janeiro, chegar na PUC é praticamente um milagre de Deus. Né? Então a PUC está realmente ligada a essa questão religiosa. Né? Para você chegar na PUC às 7 da manhã para assistir aula, tem que sair. Eu, por exemplo, que moro no Niterói, teria que sair de casa mais ou menos às 2h30 da manhã. Né? Enfim, a questão é, a PUC é uma instituição seríssima. É paga e custa caro. Por isso ela perde a imunidade? Óbvio que não. Ela não perde a imunidade por cobrar. Ela não perde a imunidade por ter resultado positivo. Ela não tem fim de lucro, mas se no final do ano ela apurou o balanço e percebeu que teve lucro, ela fala, caramba, eu tive lucro sem querer. O que ela faz? Ela reverte para a finalidade essencial. E ela se mantém imune. É por isso que a PUC tem uma infraestrutura de outro mundo. Tranquilo, gente? Beleza? Então presta bem atenção no tio Gabriel. Além disso, existem 3 requisitos que têm que ser preenchidos para que o sindicato, partido político, a PUC e as entidades beneficentes de assistência social permaneçam imunes. Quais são esses requisitos? Quais são? Alguém sabe? Artigo 14 do CTN. Tem que aplicar integralmente no Brasil tudo aquilo que recebe, não pode distribuir o resultado positivo entre os dirigentes e tem que manter a escrituração contábil. Tá? Tem que manter a escrituração contábil. Lembrem-se, nem a isenção nem a imunidade afastam as obrigações acessórias. Nem a isenção nem a imunidade afastam as obrigações acessórias. Beleza, gente? Tá joia? Tá molezinha? Crianças, vamos lá. Dando continuidade. Lembrem-se desses 3 requisitos do artigo 14. Quase nunca eles caem, mas quando caem, caem juntos. Legal? E aí, meu nobre doutor, o senhor me perguntou, Gabriel, a entidade beneficente de assistência social, se ela tiver um imóvel alugado ou particular, permanece imune?
permanece imune, desde que ela reverta para a finalidade essencial. Beleza? Show? A linha D de docinho. A linha D de docinho traz uma imunidade objetiva. Imunidade objetiva. Imunidade do livro, jornal, periódico e papel destinado à sua elaboração. Gabriel, mas livro é caro? Não é caro. Livro não é caro, livro é barato, depende do livro, claro, né? Mandado de segurança no direito tributário, né? Gabriel Quintanilha, editora Saraiva, é um livro barato, pelo amor de Deus, comprem. Compra meu livro, porra, preciso para a segunda edição, né? Tem outro livro também de questões, primeira fase do AB aí que eu fiz, não sei nem que editora eu fiz, pô, mas fiz também, né? Compra também o livro. Esse já está indo para a segunda edição, né? De mandado de segurança não está. Mas enfim, a questão é, livro é caro, gente, por vários motivos. Primeiro, a imunidade ela é objetiva. A imunidade é do livro, não é da editora. A editora paga todos os tributos, é o livro que é imune. Ou seja, quando você vai lá comprar o livro, sobre aquele livro, você tem imunidade. Não vai exigir o CMS, etc. Mas a editora vai pagar todos os tributos. É o livro que é imune. Quer ver um exemplo? Importar livro. Você quer importar um livro para ler. Não vai exigir imposto de importação. Por quê? Porque o livro ele é imune. Beleza? Tranquilo? Teve muita gente que importou, por exemplo, aquele 50 tons de cinza, né? Que agora vai virar filme, aquela putaria. Né? Eu acho um absurdo. Aquilo é contra a família brasileira. Né? Eu sou contra. Não, brincadeira. Sou contra não. Eu só queria que as mulheres entendessem que Christian Grey não existe. Né? Que fique bem claro. Um cara bonito, sarado, milionário e absolutamente sedutor não existe não. Desculpa falar isso para vocês. Né? Se existir homem, ele não é. Né? Mas enfim, que fique bem claro isso para vocês, meninas. A questão é, o livro é imune. O livro é imune. Beleza? Gabriel, oi. Fica atrelado com a questão do papel em si. Essa é uma ótima pergunta. O único insumo abrangido pela imunidade é o papel. Súmula 657 do STF. O único insumo é o papel. Agora, a modernidade chegou para os livros, né? Hoje existe livro eletrônico, audiolivro que você ouve, livro que você baixa na internet, no seu iPad. A questão é, o livro em si, ele é imune em qualquer mídia. Em qualquer mídia. Mas o único insumo abrangido pela imunidade é o papel. Então, quando você baixa o livro eletrônico no seu iPad, no seu Kindle, ele vai continuar imune. Naquela venda não vai ter incidência do ICMS. Tá? Mas a questão é, o insumo para a elaboração, o único imune, é o papel. Oi? As máquinas que fabricam não. O que nós temos no STF é o seguinte, em maio de 2012, foi julgado um recurso extraordinário em que o STF estendeu a imunidade a outros insumos, além do papel. A máquina, chapa de offset, etc, etc. Que na verdade era na fabricação de jornal. O problema é que foi em sede de recurso extraordinário, não tem efeitos erga omnes. Né? Então dificilmente isso vai cair na prova. Quero que vocês saibam é o seguinte, simulado é a súmula 657, o único insumo é o papel. Mas o STF está mudando o posicionamento. Joinha? Beleza? Gente, que fique bem claro uma coisa que eu falei aqui só para... Enfim, o negócio do Christian Grey foi uma brincadeira, tá? Pelo amor de Deus. Quando eu falei que não existe o Christian Grey, e se existe daquela forma não é homem, é porque só quem é capaz de ser tão perfeito é a mulher, né? Enfim, só isso que eu queria dizer para vocês. Mulher atura homem, né? Porra, não existe nada mais perfeito no mundo que a mulher, porque atura o homem. Né? A mulher dá luz, a mulher trabalha, a mulher passa em primeiro no TJ. Não é assim que funciona? É verdade, gente. Pega o último concurso da magistratura no Rio de Janeiro. 90% dos aprovados eram mulheres. 90% estão dominando o mundo. Né? A gente já não serve mais para nada. Dia desse eu fiquei preocupadíssimo. Porque eu estava em casa, minha mulher me chamou, abre esse pote para mim. Tentei a primeira e não consegui. Tentei a segunda e não consegui. Eu falei, putz, perdi minha finalidade. Não sirvo mais para nada. Não consigo abrir pote. Né? Enfim. Brincadeira, gente. Vamos lá. Então, a imunidade é do livro. A questão é, essa imunidade ela serve para difundir a cultura, a formação e a educação. Por isso que os livros, as novas mídias estão abrangidas pela imunidade. Mas eu aproveito o gancho de uma coisa muito interessante. Acabamos de passar por uma Copa do Mundo, né? A Copa das Copas, foi excelente a Copa do Mundo, excelente para os alemães, né? A questão é, eu colecionei o álbum da Copa e acredito que a grande maioria de vocês aqui também acabou colecionando. Meio que por tabela, colecionou para o irmão, para o amigo, para o filho e tal. Eu colecionei para mim mesmo. A questão é, o álbum de figurinhas ele é imune?
é livro ilustrado. Estimula a leitura da criança. Gibi da Turma da Mônica é imune. O gibi da Turma da Mônica é imune. Estimula a leitura. Quem nunca leu o Almanacão de Férias da Turma da Mônica, né? Aquilo é maravilhoso, né? A Playboy é imune. Claro que a Playboy é imune. A Sex, a G Magazine, Caras, Conta Mais, Minha Novela. Todo periódico é imune. Não interessa. A Constituição não gera restrições. Livro, jornal, periódico. Não é o que está ali? Existe hoje uma PEC tramitando no Congresso para tirar a imunidade, olha que absurdo, para tirar a imunidade das revistas masculinas. Né? Oi? Concorda? As mulheres concordam. Gente, eu acho que vai ficar muita gente desempregada. Né? Ex-BBB, coitado, não vai ter mais onde ganhar dinheiro. Brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, tiver algum ex-BBB aqui, não foi isso que eu quis dizer, tá? Pelo amor de Deus. Meu sonho era entrar no BBB, mas eu não consegui. Eu tento até hoje, eu mando vídeo e tal, mas eu não sou uma pessoa interessante para isso. A questão é, eu tentei de tudo, vaga de gordo, de casado, enfim, mas não entro. A questão é, pessoas, então, dentro dessa ideia do livro, o que você tem que pensar é o seguinte, o que é cultura? O que é informação? Agora que eu falei isso, eu faço uma pergunta para tocar para o assunto seguinte. Calendário é imune? Calendário é imune? Não, caramba, não tem informação. E é o calendário fofinho que vem com um poeminha por dia, não é? Esse tem uma finalidade cultural, esse é imune. O calendário Pirelli, que tem uma modelo por dia, então, tem informação, é imune. Vocês são muito preconceituosas, meninas. Não é demais. Informação relevante. Relevante. Muito relevante. Né? Você vai ter filho, doutora? Gente, no dia que você tiver filho, você vai entender como é relevante. Tô brincando. Enfim. Pessoal, até aqui tá tranquilo? Todo mundo entendeu a imunidade? Só que a Emenda Constitucional 75 trouxe mais uma imunidade pra gente, que é a imunidade musical. A linha E do artigo 150, inciso 6. Imunidade musical. Para proteger as obras musicais de artistas brasileiros. Presta atenção! Obras de artistas brasileiros. Artista estrangeiro não tem imunidade no Brasil. Justin Timberlake veio pro Brasil, vendeu música pra caramba lá numa loja virtual, qualquer dessa da vida. Não tem imunidade. Agora, a Valesca, beijo no ombro, tem imunidade. A Valesca, vocês perceberam, né? Ela teve um reposicionamento de mercado muito grande, né? Ela agora sabe se vestir, ela não se veste mais daquelas roupas, quer dizer, aquelas pseudo-roupas, né? Que na verdade mostravam mais do que tapavam. Agora ela sabe se vestir, ela tem personal stylist, agora é uma pessoa de linha, de categoria, né? E perdeu a graça. Porque, porra, vai falar que, né? Enfim, tiraram foto dela lendo, gente. Ela estava lendo Madame Bovary. Como é que pode um negócio desse? Uma Valesca Poçuda lendo, isso acabou com qualquer tipo de expectativa com relação a isso. Com relação a ela, né? Enfim, todo mundo, nem as mulheres acreditam mais nela. Gente, a questão é, cuidado na hora da tua prova. Nunca foi cobrado, a Emenda Constitucional 75 é nova, a imunidade só abrange obras de autores brasileiros. E essa imunidade não abrange a fase de gravação do CD ou qualquer mídia, tá? Então, presta atenção. Essa imunidade serve basicamente para comércio eletrônico de música, tá? Tem N questionamentos sobre a sua constitucionalidade. Não vou discutir isso aqui. Na prova da B isso não cai. O que cai é a letra da lei. Ok? Beleza? Artista brasileiro. Não esqueça disso. Legal? Bom, atingi o meu objetivo. Falei sobre todas as imunidades, falei sobre todos os princípios. Eu queria chamar a atenção de mais 2 pontos antes de encerrar com vocês. A prova do AB, como eu disse, é letra de lei total. Total. Não adianta você ser a Leomar Baleiro. Na hora da prova, baixou a Leomar Baleiro em você. Não vai passar. Tá? Não vai passar, não adianta. A Klaus Schipke baixou ali o santo, não vai passar. Você tem que saber a letra da lei, ok? Letra da lei.
Vai cair na prova de vocês uma questão de responsabilidade, é fato. Vai cair uma questão de responsabilidade. 130, 132, 133 do CTN. Olha depois. 130, 132, 133. Eu nem vou falar, sabe por quê? Porque você vai olhar 130, 132, 133, você vai ler 2 vezes e vai para a prova. Só. Não precisa de mais nada além disso. Nada além disso. Tá? Beleza? Joia. Mas eu queria lembrar de um assunto com vocês, porque eventualmente ele cai na prova. Prescrição e decadência. Qual é a diferença entre prescrição e decadência no direito tributário? Anotem. A prescrição não se confunde com a decadência. Porque a prescrição é a perda do direito do fisco cobrar em juízo o crédito definitivamente constituído. Prescrição é a perda do direito do fisco cobrar em juízo o crédito definitivamente constituído. Enquanto decadência é a perda do direito do fisco lançar. Decadência é a perda do direito do fisco praticar o lançamento. Gente, presta atenção. Tanto o prazo decadencial quanto o prazo prescricional são de 5 anos cada um. Só que pelo conceito vocês perceberam que se houver decadência não tem como haver prescrição, não é verdade? Por quê? Se houver decadência, o crédito não foi constituído. Porque a decadência é a perda do direito do fisco constituir o crédito por meio do lançamento. Prescrição não. A prescrição pressupõe que o crédito foi constituído regularmente e definitivamente. Legal? O prazo decadencial é de 5 anos. 5 anos. Para a primeira fase, só precisa saber de uma coisa. Contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. O prazo decadencial é de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Esse prazo é a regra geral de decadência, que está prevista no artigo 173, inciso 1. 173, inciso 1 do CTN. Essa é a regra geral. Só que existe uma regra específica. E qual é a regra específica? Hein? A regra específica é para os tributos sujeitos a lançamento por homologação. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, os 5 anos são contados de quando? Alguém sabe? Do fato gerador da obrigação tributária. Então presta atenção. Decadência, regra geral, 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Lançamento por homologação, 5 anos do fato gerador. 5 anos do fato gerador. Gabriel, e a prescrição? Prescrição, 5 anos contados da data em que se der a constituição definitiva do crédito tributário. Ponto. Acabou. Vocês vão errar isso na prova? Não vão. Gabriel, mas é só isso? Para a primeira fase é. Na segunda fase que a gente fala das hipóteses de suspensão, de interrupção, etc, etc, etc. Aqui não tem isso. Primeira fase é conceito básico, simples, direto e objetivo. Tranquilo, gente? Beleza? Pessoal,
Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês. Eu estarei com vocês lá no dia da prova, tá? Eu vou estar no Rio de Janeiro, vou estar, enfim, obviamente lá na porta da prova, provavelmente eu vou estar na Cândido, né? Eu ainda não sei para onde eu vou, mas eu vou estar na prova. Só não vou estar em Niterói, pessoal de Niterói. Apesar de eu morar em Niterói, eu não estarei em Niterói. Eu vou estar aqui no Rio, né? Para dar aquele último abraço, aquela última força. Estou torcendo muito por vocês, muito. Eu sei que vocês... eu gosto da OAB, eu gosto da aula na OAB, exatamente para tentar ajudar vocês a passar desse momento tão chato. Porque você faz medicina, você se forma médico. Você faz administração, você se forma administrador. Você faz direito, você não se forma nada. Então, eu sei o quanto isso é difícil. E eu sei que vocês ficam tensos. Eu espero ter acalmado vocês, eu espero ter ajudado vocês. Hoje é só o primeiro dia. Venham amanhã, tem penal, tem administrativo, tem constitucional, tem deonto. Ou seja, só com essa semana a gente vai passar na prova. Muito obrigado do fundo do meu coração. Que se eu não encontrá-los, muito boa sorte. Se não sabe nada na hora de chutar,